Só queremos plantar, não queremos riqueza, só queremos certeza. Certeza que um dia o sem terra terá onde morar e onde plantar. Certeza que um dia o sem terra terá onde morar e onde plantar. 11 de fevereiro de 2005, nós estamos aqui na casa do Plínio de Arruda Sampaio, junto com o Juca. Eu também, que sou Sônia Novaes Moraes, estamos conversando sobre a ABRA, sobre a trajetória dessa Associação Brasileira de Reforma Agrária, que tem uma história muito importante para ser divulgada, para ser conhecida pelas novas gerações. A Sônia começou dizendo que é muito importante essa entidade. E nós estamos reunidos hoje, no dia 15 de fevereiro, ainda sob o impacto da morte, do assassinato da irmã Dorothy, a irmã Dorothy da Comissão Pastoral da Terra, da CPT. Então, para vocês verem, para todos nós nos conscientizarmos de que este é um problema que não está resolvido. Se estivesse resolvido, a troco do que 2 pistoleiros meteriam 7 balas numa mulher de 74 anos que tinha uma Bíblia na mão. Quer dizer, isto mostra que este problema é um problema importantíssimo, que o povo brasileiro precisa assumir e precisa resolver. Está sendo colocado aqui no significado dessa data de hoje, né? Nós estamos tentando registrar um pouco da história da ABRA. Em um mundo em que, no nosso mundo, né, em um país que se diz superada a questão agrária. No dia 12, houve o assassinato dessa freira. E poucos dias atrás, tem aqui um outro documento, Felisburgo, né? Também uma chacina. Se formos um pouquinho mais atrás, aí, em Pernambuco nós tivemos Assassinato. dentro aqui desse governo, do PT também, para não falar dos outros governos, né? Corumbiara ou Eldorado Carajás. Né? Então acho muito relevante isso, dizer da importância da questão agrária para o Brasil e de uma entidade que permanece esses anos todos. O problema agrário, ele se coloca na agenda política do país como um problema político a ser resolvido assim massivamente no metade dos anos 50. Aí começam a aparecer os projetos de lei, Coutinho Cavalcante, Nestor Jost, vários projetos de lei. Né? Mas isso toma corpo depois que surge uma organização camponesa, chamada Ligas Camponesas. Enquanto não surgiram as Ligas Camponesas, o problema não estava na pauta. Havia pessoas que levantavam, intelectuais, economistas, técnicos, mas o problema não estava na pauta política. Ele vem para a pauta política na hora que os sem terra, lá da Liga Camponesa, lá do Julião, né, começam, do Clodomiro de Moraes, né, lá eles começam a agitar. Aí então vem digamos, para a agenda política. E aí você tem, antes que eles se tornem um problema, digamos, difícil, tenso, um governador muito esperto aqui de São Paulo, um conservador inteligente, chamado Carvalho Pinto, né, aceitou a ideia que veio do Zé Gomes da Silva, que veio do Lorena, que veio do Ivan Cajueiro, a ideia de aproveitar uma fazenda que o Estado tinha lá em Campinas, para fazer um programa de reforma agrária. Nesse tempo eu estava no plano de ação do governo, eu era o coordenador do plano de ação do governo. E o José Bonifácio Coutinho Nogueira, que era o secretário da Agricultura, ele nos procurou com essa ideia, dizendo, olha, eu acho que o plano tinha que ter uma parte agrária, e essa parte agrária podia ser a revisão. Então, nós nos entendemos, fizemos o trabalho junto, politicamente,
e fizemos a primeira lei de revisão agrária e o primeiro assentamento agrário do Brasil, que está lá até hoje, que foi tão exitoso que deu o nome ao bairro. O bairro chama-se Bairro da Reforma Agrária. Era um bairro, foi criada a Fazenda Pedra Branca Desapropriada, a Fazenda Capivari, ela era ali naquele miolo. E até hoje, esses agricultores que receberam essa terra, Plínio, você sabe disso, né? Você nos ajudou a defendê-los. Os netos desses proprietários são pequenos agricultores extremamente produtivos, com propriedades de 2 a no máximo 5 hectares, exportadores de frutas para a Europa e para o Canadá. E foi com base nessa região que se tornou uma área reformada, na verdade, porque não só aquele bairro teve as suas pequenas propriedades, mas os filhos acabaram comprando mais terras no entorno, né, das fazendas decadentes do café, a Fazenda Pedra Branca e outras fazendas ali na região. Os netos continuaram a produzir. E agora, esses netos, criando os seus filhos, também querem se manter na terra. Então, nós tivemos a oportunidade, durante 4 anos de governo do Partido dos Trabalhadores em Campinas, a oportunidade de fazer um programa, um plano de desenvolvimento urbano e rural para defender esse pequeno produtor dos vetores de urbanização da grande metrópole. A especulação imobiliária. Principalmente, o que é difícil, mas a gente tem conseguido com políticas municipais, com apoios com apoio da própria população que quer se manter lá. E isso para a cidade de Campinas, por exemplo, é uma das coisas mais importantes para ela ter uma qualidade de vida adequada, para ela não virar uma São Paulo, para ela não virar uma outra metrópole, até para a questão ambiental. Ter uma terra produtiva de pequenos proprietários é importante. Então, para a gente ver como uma coisa que começou lá atrás, hoje tem um sentido extremamente importante nessa nova conjuntura. Até porque são os primórdios da ABRA, da Associação Brasileira da Reforma Agrária. Então nós fomos lá atrás. E aliás tem um episódio muito interessante a gente contar aí. Essa lei, a lei da revisão agrária, precisava ter uma lei. E o Carvalho Pinto queria usar o imposto territorial rural para fazer a reforma agrária. Ele disse, eu taxo mais aquela terra menos produtiva e eu dou vantagens para quem cultivar bastante. Então, com isso, eu vou criar um estímulo à divisão. E quando dividir, o Estado entra e ajuda a fazer o assentamento. Essa era a ideia do Carvalho Pinto. Então, precisava uma lei. Então, fizemos a luta da lei. E ganhamos a luta da lei. E no dia, o Carvalho Pinto reuniu todos os prefeitos do interior para promulgar a lei no Palácio. E estava marcado para as 11 horas. 11 horas, meio-dia e meio, 1 hora, e não começa. E eu cheguei, perguntei, mas por que não começa? Se não começa, porque o presidente da Assembleia Legislativa não vem. E aí eu falei, mas por que ele não vem? Se não vem, porque disse que o sogro dele ligou para ele e falou, se for, não dou dinheiro para a próxima eleição. Mas no final nós laçamos o homem, levamos lá e o Carvalho Pinto promulgou a lei. Pois bem, nem um mês depois, os grandes proprietários se reuniram em Brasília, fizeram a primeira reforma, a primeira emenda à Constituição de 46, retiraram o imposto territorial rural, que era do Estado, e passaram para os municípios, para efeito de tirar o instrumento do professor Carvalho Pinto. E por isso que a reforma agrária dele ficou reduzida à fazenda que já tinha sido desapropriada. Então ele resolveu fazer para a questão de ter um exemplo. E fizemos. O exemplo está aí. 40 anos depois, o exemplo está aí. Eu acho que o companheiro que está nos ouvindo é saber que a reforma agrária é uma luta contínua, de várias maneiras. Então eu estava, por exemplo, colocando o seguinte, o primeiro bruto, a primeira ponte, assim, foi esse projeto. Mas em 64, a reforma agrária vem aí, então, de uma forma tensa, de uma forma conflitiva, de uma forma realmente terrível. E foi
no projeto da reforma, no bojo das reformas de base do presidente João Goulart, o projeto da reforma agrária. Me nomearam relator do projeto, provavelmente pela experiência que eu tinha aqui em São Paulo, sabiam que eu tinha trabalhado nisso, então eu fui nomeado relator do projeto da reforma agrária, que foi o projeto que dividiu, que quebrou, que provocou a ruptura do esquema político de sustentação do João Goulart. Porque foi a primeira vez que PSD e PTB não votaram juntos. O PSD votou com a UDN, seu inimigo figadal, né? E o PTB ficou isolado e perdeu, né? Eu era naquele tempo do Partido Democrata Cristão, mas nós éramos um partido pequeno, de modo que eu era o único representante do partido na comissão especial e o relator. E fui derrotado, claro, né? Mas nós demos um parecer favorável e aí juntaram-se os deputados do PSD e os deputados da UDN e nos derrotaram. Eu me lembro que o Brizola estava na nossa comissão e o Brizola fez um discurso violentíssimo, reclamando e tal, e a partir daí é que começou a conspiração para derrubar o Goulart. A partir daí nós não conseguimos aprovar, isso foi em abril de 63, nós não conseguimos aprovar nem uma lei importante até 1º de abril de 1964. Houve um complô. E quem contou isso com todos os detalhes foi o deputado Bilac Pinto, que era o coordenador da conspiração para impedir que o Congresso aprovasse qualquer coisa. E nós lutando lá dentro e um grupo impedindo, para criar uma situação de não governabilidade e com isso favorecer o golpe militar. Essa lei da reforma agrária que nós tentamos fazer em 64 provocou essa ruptura, perdeu-se a lei, o Goulart caiu, mas a agitação em torno da reforma agrária era tão grande e o problema era tão real que os militares resolveram fazer uma lei de reforma agrária. Até hoje não tenho dúvida se eles fizeram isso um pouco para dar uma satisfação para a opinião pública ou se eles fizeram isso porque estavam assustados mesmo com a agitação no campo. O fato concreto é que fizeram uma lei, né? Fizeram uma lei e cometeram um erro. Puseram o Zé Gomes da Silva para ser o homem, para fazer a lei e para ser o primeiro diretor da Supra, que chamava naquele tempo. Só que o Zé Gomes acreditava na reforma agrária. Era um homem que de fato acreditava na reforma agrária. Então ele fez uma lei muito bem feita, porque ele conhecia o assunto, né? E ele foi o presidente que criou, de fato começou a fazer. Evidentemente não durou muito. Fizeram um complô, tiraram o Zé Gomes, e aí então o Zé Gomes, o Lorena e a turma dele, para não deixar cair a peteca, para não deixar morrer o assunto da reforma agrária, eles resolveram formar uma sociedade civil para debater a lei da reforma agrária do governo militar. Então não era para defender essa lei. Então não era possível nenhum moban em cima deles, nenhum doicode em cima deles. Primeiro porque eram professores universitários, empresários. O Zé Gomes era, aliás, um fazendeiro fantástico, ganhava tudo que é prêmio de eficiência preventiva, tudo que é solo, restauração de solo, tudo, entendeu? Então ele tinha autoridade técnica, autoridade moral, autoridade, e tinha uma certa imunidade, porque ele não era ninguém podia acusar de ser um subversivo que queria derrubar a ordem. Então aí se fez essa Eu não estava na Abra quando isso eu ouvia do Zé Gomes, porque eu fui para a Abra em 73, 74 mais ou menos. Mas o Zé Gomes, várias vezes, ele, o Lorena, Plínio, acho que nem tinha voltado para o Brasil ainda, estava no exterior, eles eram chamados para depor no DOPS. Várias vezes, como é que saiu esse artigo, como é que o senhor foi dar uma palestra e falou da questão agrária, da reforma agrária. O Zé Gomes não tinha nenhuma dúvida, pegava o Estatuto da Terra e olha aqui. E principalmente lia a mensagem, que eu não me esqueço nunca o número, a mensagem 33 do Castelo Branco,
que se a gente for ler até hoje, Tem uma bruta de fora. é fantástico o que o Castelo fala, por que ele precisava que aquela lei fosse aprovada. É atual até hoje, né? O Zé Gomes saía, pegava a revista da Abra, pegava o estatuto, pegava a mensagem do Castelo Branco e falava na mensagem do destaque. Ele tem um conselho que ele dá aos militantes que é fantástico. Ele é o seguinte: olha, o militante que quer transformar o Brasil, ele tem que seguir 3 regras. Primeiro, não se deixar cooptar. Segundo, não se deixar liquidar. Terceiro, trazer vitórias para o povo. Eu acho que ninguém aproveitou tão bem essa lição quanto o Zé Gomes. Porque o Zé Gomes não foi cooptado pela ditadura. Ele serviu a ditadura, ajudou a fazer a lei, mas não foi cooptado. Ele ficou com a reforma agrária. Segundo, não era bobo, não se deixou liquidar. Ele levava o general na mão. Qualquer coisa era o general. Então não podia mexer com ele. Era esperto. Né? E terceiro, deixou a primeira verificação das mortes na terra do Brasil foi feita pela filha dele. Foi. E Os publicada acidentes no de nosso Bahia. boletinzinho. Num boletinzinho mimeografado, simplérrimo. Mas é o primeiro que depois a CPT pegou e hoje faz isso cientificamente, tudo, mas foi o primeiro. E era uma coragem. 61, Cavalho Pinto, revisão agrária. 64, lei da reforma agrária do João Goulart, derrota. Aí o Zé Gomes funda a Abra junto com Lorena, com o Plínio Moraes, e eles continuam o trabalho. Ele vai dar um novo repunte em 84, com a eleição do Zé Sarney. O fato é que o plano surge de um acordo político, né, da redemocratização. Surge um ministério também, um ministro específico para isso. E aí se repete a história novamente. Você tem um plano em que se propõe, digamos, a aplicação do Estatuto da Terra, com um número significativo de novos assentamentos, né, de reforma agrária. Isso tudo foi bombardeado. Ocorre uma grande celeuma nacional, aí, um debate, em que a mídia claramente toma uma posição contra esses interesses, pró-reforma, né? Surge a União Democrática Ruralista, e acaba saindo um plano lá na época do Sarney, que ele lança no 4º Congresso da CONTAG. Né? Quando em 85 nós fomos para o governo, a Abra ficou quase sem ninguém. Todos foram para Brasília fazer o Plano Nacional da Reforma Agrária da Nova República, que infelizmente também não deu certo. A Abra sempre foi chamada a dizer qual era a situação real do Brasil. Não eram os representantes do governo que iam. Eles preferiam, no exterior, ouvir o que as pessoas, os associados da Abra, tinham a dizer sobre a questão agrária no Brasil. E houve uma destruição, né? Tanto da estrutura, vamos dizer, burocrática que se montou, o ministério, né? Que havia sido construído para isso, acaba desaparecendo também, tem uma sucessão de ministros, né? O plano ele não se concretiza, simplesmente ele não se concretiza. É bombardeado de várias formas. A reforma agrária vem por surtos, vocês já perceberam isso. Um surto, 50, 60, 64, vupt, afundou. Aí o Zé Gomes consegue manter, a Abra consegue manter o assunto sem morrer, à luz da lamparina. Em 84 ela vem à tona, faz um rebu, etc., afunda de novo. Quando é que ela vai reaparecer? Com o governo Lula. Não, mas ela surge antes, não foi que eu queria só, desculpa eu colocar mais um pedaço aí da história, porque realça, digamos, o papel dos atores que eu acho os principais. Ela ressurge muito forte quando vem o massacre de Eldorado do Carajás. E tem a marcha do MST lá para Brasília. Os movimentos sociais falam. Exatamente. E reclamam. Isso. Aí surge. E agora surge a questão do governo Lula. E só para resumir, quer dizer, a gente poderia pôr aí nessa linha da história que o Primo está dizendo, que vocês acrescentam, né? Tem
o Sarney, não é isso? Depois temos a eleição do Collor, né? Que é um desastre para a reforma agrária, muita coisa. Depois o impeachment do Collor, o presidente, o Itamar Franco, tenta fazer alguma coisa, põe o russo lá, não é? E é pouco tempo, depois vem a época do Fernando Henrique, que eu chamaria de uma época de ilusionismo agrário, tá certo? Porque se dizer que fazia muito, foi se destruindo tudo. Se continuou com os projetos de assentamento disperso. O grave do Fernando foi que ele lançou a divisão no meio agrário. O Fernando, que é uma mente maquiavélica, inclusive entre os ele conseguiu lançar uma cunha, dizendo que existem dois tipos de reforma agrária. A reforma agrária via desapropriação de terras, que é violenta, que tem esse problema e tal, e a reforma agrária via compra de terras, que é uma coisa muito mais negociada, uma reforma agrária tranquila. É óbvio, entre a violência e a tranquilidade, todo mundo prefere a tranquilidade. Então, com isso, ele lançou uma divisão. O Fernando foi realmente muito nocivo ao problema agrário no Brasil, porque ele não era um homem de atitudes violentas, ele sempre tinha um tom muito cordial, né? Mas ele realmente foi quem deu a pior paulada no movimento camponês, foi o Fernando Henrique, com essa divisão. E com essa ideia, porque ele criou um núcleo de pensamento no MILAD, no Ministério da Reforma Agrária, ele criou um núcleo de pensamento que desenvolveu essa ideia e que ficou uma espécie de senso comum, o de que a reforma agrária é algo superado, né? Que o que importa agora é criar uma agricultura familiar ligada ao agronegócio, capaz, entrosada com a dinâmica da agricultura brasileira, e essa dinâmica é puxada pelo agronegócio, e que você tem um aspecto assistencial naquele resíduo que não vai ser incorporado. Então, através disso, você faz uns assentamentos de cunho social. Isso virou senso comum. E se você diz uma coisa diferente, você é olhado como uma pessoa pouco acadêmica, como se você fosse um sujeito mais primitivo no seu pensamento, mais rústico no seu pensamento. E isso está em tudo que é jornal. Está em tudo que é página 3 da Folha, tudo que é em caderno agrícola do Estadão, tudo que é em coisa do Jornal do Brasil. Essas são as pessoas que têm tribuna e, portanto, passam essa ideia absolutamente equivocada. Não, é que a partir daí ela não sai mais. Não. Quando o MST faz a passeata dos 100 mil, em 95, ele deixou a reforma agrária permanentemente na agenda. Ela não saiu mais. E ela vai tentar se materializar no primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, em que aqui estão 3 pessoas que ajudaram a fazer. Entendeu? Nós juntamos todo esse grupo antigo para fazer o plano. Juntamos 50 funcionários do INCRA, 50 funcionários do INCRA, que trabalharam para fazer o plano. Fizemos um seminário com 70 funcionários selecionados pelo próprio funcionalismo do INCRA para discutir o primeiro borrador, o primeiro rascunho do plano. Consultamos todas as entidades do campo, todas, e mandaram representantes para trabalhar o trabalho. E fizemos o Plano Nacional, o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, no qual propunhamos 1 milhão de famílias assentadas em convidado pelo Plínio, né? E éramos um grupo de 8 professores, técnicos, né? Etc. Falou que por mais erro que houvesse nos dados cadastrais, havia terra de sobra, tanto terras que estão no cadastro, terras não produtivas, tá certo? São dados cadastrais, dados do próprio governo, como terras devolutas. A tristeza é que o governo Lula, um governo comprometido com a reforma agrária, um governo que vem de um partido cuja
cujo primeiro item da plataforma em todas as eleições chamava-se Reforma Agrária. Eu digo à vontade, porque eu fui secretário agrário do PT, fui secretário da Nacional da Agricultura do PT. Então eu estava em todos esses programas, nós fizemos isso. Então a ideia é a seguinte, bom, agora fazemos. Fizemos cálculo de terras públicas, devolutos, fizeram várias estimativas, todas elas muito superiores à necessidade que o plano mostrava. E devolutas tinham 100 e tantos milhões de hectares, né? Mas esta política de submissão ao FMI, de submissão ao pagamento da dívida, fez com que o Lula tivesse que cortar pela metade. Cortou pela metade, não tem o mesmo impacto. A reforma agrária, ela precisa ter uma dimensão, uma densidade, senão ela é um programinho. Ela não é um programa. Nem essa metade está sendo. Deixou de ser o espaço onde toda a crítica e a autocrítica era feita, né? E é feita. Isso que é independentemente de estar ou não no governo. O problema é que, no meu modo de ver, houve um processo parecido com o que aconteceu nos outros governos. Eu estou com medo que uma frase que está em um documento do governo do Fernando Henrique seja real também para o governo Lula. Tem um documento dele logo no primeiro mandato que dizia assim que a história da reforma agrária no Brasil é uma história de oportunidades perdidas. Eu estou vendo outra vez, apesar do esforço de vários companheiros aí, inclusive dentro das instituições como o INCRA, né, você tem uma performance fraca, né, em que não se concretiza com a reforma agrária. Não concretizam, estão colocadas, né, no modo que a legislação nossa foi sendo moldada, o modo também em que se foi desqualificando a questão agrária, os movimentos sociais, né, muito intenso pela imprensa, também por intelectuais, né, você desqualifica com as políticas distributivas aqui no Brasil hoje, né, desqualifica. E a reforma agrária cai nesse conjunto. O governo Lula, na minha opinião pessoal, não está se diferenciando nessa história. Não está. Mantendo a situação no campo. E basta ver aqui, eu estou aqui com um documento sobre Felisburgo. Estou com outro aqui do assassinato da irmã Dorothy, né? E estou aqui com o Fórum Nacional de Reforma Agrária e Justiça no campo, né? Eu tirei hoje pela internet aqui, e a primeira que surge aqui é a ABRA também, nesse conjunto de várias instituições que assinam, né? Chama-se Agrobanditismo faz mais uma vítima. Agrobanditismo. Eu acho que se deve ficar muito atento a isso, porque em nome do progresso, em nome do que se chama do milagre do agronegócio, está se encobrindo o que sempre se fez, que é uma política, que é uma postura de exploração da mão de obra no campo, do uso indevido de terras públicas, né, e do uso que não obedece nem às normas constitucionais quanto ao uso social da terra, né, do solo brasileiro. Bom, eu acho que é importantíssima essa discussão na ABRA. Bom, para mim foi a minha formação toda, né? Se hoje eu consigo ter um trabalho, né, bastante diferenciado na minha profissão, eu devo tudo isso à ABRA, né? E não digo que isso acabou, não, isso está apenas, eu acredito até que no auge. Eu estou aprendendo muito porque a gente aprende os mecanismos de ir discutindo com as novas conjunturas, com as novas realidades. Hoje, com essa experiência da ABRA, com esse legado que a ABRA deixa de documentos, de textos, né, de pessoas que estão envolvidas e que hoje estão em vários postos da administração pública, isso nós conseguimos inovar com essas discussões que nós tivemos, né? Eu acho que todos nós pudemos dar uma contribuição nesse sentido. Hoje eu vejo que
na continuidade do que nós discutimos, hoje eu vejo inclusive essas discussões nos municípios, nos planos diretores municipais, né, da questão agrária e da questão urbana, que é tão séria, né, para o Brasil como um todo, para todos os municípios, para os estados. Nós hoje podemos dizer que a Abra trouxe elementos para cada um de nós podermos andar por todo esse Brasil, né, discutindo essa questão e inovando. Hoje a gente tem material para isso, né? Os textos, quando a gente relê antigos, nós vemos que eles estão muito atuais, né, Juca? Eu acho que isso, infelizmente, né? Mas eles dão elementos. E eu digo que nós temos ainda um caminho muito longo a percorrer. Precisamos continuar bastante insistentes na questão da reforma e não temos a menor vergonha de defender o movimento social. Hoje nós temos essa vantagem de ter um dos únicos movimentos atuantes no Brasil, que é o movimento Sem Terra. Então nós estamos até mais tranquilos para teorizar, para administrar, para trazer novas políticas para o Brasil se tornar uma nação civilizada. O legado, eu acho que a Sônia colocou muito bem, né? Todo esse espaço de debate democrático que a Abra sempre foi, né? Sempre constituiu, em que as ideias lá foram debatidas e surgiram as críticas importantes para o que estava acontecendo na sociedade e nos caminhos, né? Eu só queria acrescentar o seguinte: infelizmente, muito texto escrito lá 15 anos atrás continua atual. Eu disse infelizmente, porque isso mostra que a questão agrária permanece. Então, os jovens, a turma que não conhece, né, tem no acervo que hoje em dia está se colocando em um CD da Abra uma fonte de pesquisa, né, fonte para investigação sobre a questão agrária brasileira. E o importante que eu acho é o seguinte, que é a mensagem final, né, do meu modo de ver, que é a mensagem como professor ou como militante. Infelizmente a questão existe, está aí, e nós temos que resolvê-la. E a Abra é um instrumento muito importante de reunir pessoas, de provocar o debate, de gerar ideias. Essa é a função, na minha opinião, fundamental, né? O grande legado da Abra é a memória. O país que não tem memória não tem futuro. O país que não tem memória, que não lembra o que aconteceu no passado, não sabe como se comportar no presente. De modo que a Abra, ela é a memória dos intelectuais independentes que proclamaram há 30 e tantos anos que este problema precisa ser resolvido. Esse é o grande legado da Abra. Não queremos morrer, só queremos viver. Não queremos matar, só queremos plantar. Não queremos riqueza, só queremos certeza. Certeza que um dia o sem terra terá onde morar e onde plantar. Certeza que um dia o sem terra terá onde morar e onde plantar. Que tem terra no Brasil para distribuir para todas as famílias do campo. Não queremos matar, só queremos plantar. Não queremos riqueza, só queremos certeza. Certeza que um dia o sem terra terá onde